Olá, pessoal. Aqui é o professor Emerson novamente. Vamos agora para a terceira parte do ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem, da nossa disciplina de mediação e arbitragem internacional. Bem, pessoal, vou citar mais alguns exemplos de cláusula padrão de mediação, nesse caso, uma cláusula padrão escalonada. Exemplo seria o seguinte: qualquer entrave ou litígio proveniente do presente instrumento, inclusive no que se refere à sua interpretação ou também à sua execução, será submetido à mediação, sendo esta administrada pela instituição tal, como eu disse, pode escolher já, estando em conformidade com seu regramento, devendo ser coordenada por mediadores pertencentes da respectiva lista de mediadores. E aí, por isso que é chamada escalonada. Aí teria mais um parágrafo ou artigo. O entrave ou litígio que não for resolvido de forma consensual no prazo de citar o número de dias, as partes escolhem, prorrogável por mais número de dias a depender da vontade dos envolvidos, será definitivamente dirimido por intermédio de arbitragem, sendo esta administrada pela instituição tal, de acordo com o seu regramento, sendo esta conduzida por tribunal arbitral com o número de árbitros ou árbitro único indicado na forma do referido regimento. Nesse caso, notem o seguinte: na cláusula escalonada de mediação e arbitragem, primeiro tenta resolver através da mediação, que dá a sugestão. Caso não consiga resolver, vai ser submetida à arbitragem. Exemplo de cláusula padrão escalonada à mediação judiciária, ou seja, primeiro o conflito vai para a mediação e depois vai para o Poder Judiciário. Qualquer entrave ou litígio proveniente do presente instrumento, inclusive no que se refere à sua interpretação ou também à sua execução, será submetida à mediação, sendo essa administrada pela instituição tal, estando em conformidade com seu regramento, devendo ser coordenada por mediadores pertencentes da respectiva lista de mediadores. Essa é a primeira fase para resolver o conflito, ou seja, primeiro vamos na mediação. Caso não resolva, aí vocês vão ver agora. O entrave ou litígio que não for resolvido de forma consensual no prazo de citar o número de dias, prorrogável por mais X dias, a depender da vontade dos envolvidos, são sempre as partes que escolhem, tá, esses prazos. Será definitivamente submetido ao Poder Judiciário ao fim de alcançar a solução definitiva. Desde logo fica eleito o foro da comarca de pode ser indicado, como aquele competente para definir eventuais questões, dúvidas ou demandas decorrentes do presente contrato, respeitada a cláusula de mediação, com a exclusão de qualquer outro. Aqui, como vocês podem ver, primeiramente se busca mediação, caso a mediação não consiga dirimir o conflito, se busca o Poder Judiciário. Os detalhes são as partes que escolhem, havendo o direito disponível e não existindo nenhuma parte hipossuficiente, ou seja, uma parte que seja vulnerável juridicamente, né? Tipos ou espécies de mediação. Nós temos a judicial, a extrajudicial, a prévia e a incidental. A mediação judicial, ela presencia a participação do Instituto justamente no curso de uma ação judicial, seja essa de natureza civil ou penal. Então, na mediação judicial é feita através do Poder Judiciário e ocorre tanto numa ação civil quanto penal. O próprio Poder Judiciário, nos últimos tempos, tem até promovido semanas especiais para isso, talvez você já tenha ouvido falar, no qual se faz tanto a mediação quanto a arbitragem, né? É como a gente sempre fala, é uma forma deles reduzirem o volume de ações e também trabalharem os aspectos psicológicos, já que a mediação ela foca muito nesse aspecto psicológico da resolução dos conflitos. A mediação extrajudicial é o instituto pelo qual as partes conflitantes elegem um terceiro imparcial ao litígio para contribuir com o melhor para este. Então, na mediação extrajudicial é feita fora do Poder Judiciário, as partes escolhem alguém, pode ser ligado a uma instituição de mediação e arbitragem, como a gente tem a CEMAP aqui em Pernambuco, que é a Câmara Estadual de Mediação e Arbitragem de Pernambuco, né? E pode também ser outra pessoa que seja um especialista naquela área, que tenha a devida preparação, mas que não necessariamente seja vinculada a uma dessas câmaras, entenderam? A mediação prévia pode ser vista tanto em processo judicial quanto no procedimento extrajudicial e depende, acima de tudo, da capacidade do mediador. Na judicial, as partes comparecem e chegam a um acordo. O mediador deverá devolver ao distribuidor o pedido acompanhado do termo da mediação para as devidas anotações, podendo ser homologado a pedido das partes, transformando assim em título executivo judicial. Caso o acordo seja em grau de recurso, sua homologação será realizada pelo relator. Aqui deixa eu explicar.
Na mediação prévia, ela pode ocorrer, por exemplo, num processo ou fora dele. Se for no processo judicial, se as partes chegarem a um acordo que o mediador sugeriu, manda o juiz homologar e aquilo já vale como sentença, tá, para o caso. Se for, por exemplo, num recurso num tribunal, aí é o desembargador, relator que vai homologar. Também pode ser feito, tá? Por exemplo, o processo terminou, as partes recorreram, chegou no tribunal, o tribunal lá resolveu promover a mediação, o mediador conseguiu mediar, faz um acordo, o acordo homologa e o acordo vale como sentença judicial. A mediação incidental é considerada obrigatória na hipótese de existência de processo judicial de conhecimento. É uma modalidade que se dá obrigatoriamente após o protocolo da petição inicial. A requisição alcança o mediador antes mesmo de chegar ao juiz da causa. Em algumas circunstâncias, principalmente em processos trabalhistas, é comum se fazer essa mediação incidental obrigatória no começo dos processos. E nos processos cíveis, você tem que informar se você aceita ou não, que eu também esqueci de falar isso para você, me desculpem. É porque, como a gente também ensina no curso de Direito, pensa que todo mundo sabe isso aí. No Brasil, hoje, é obrigatório, qualquer processo que tenha conflito, você informar se aceita participar de mediação e arbitragem, tá? Alguns casos é obrigatório, como na justiça trabalhista. Na justiça comum, você escolhe se você aceita participar ou não. Já informa no começo do processo. Fases da mediação. A gente tem a pré-mediação, o início da sessão de mediação, a definição de uma agenda, a identificação dos interesses ocultos, a geração de opções de acordo, a avaliação das opções para acordo e o desfecho satisfatório. A primeira fase seria a pré-mediação, em que fica determinadas as regras, as quantias, os valores envolvidos, bem como o número de sessões e o tempo de duração de cada uma delas. Também é feita a análise para determinar se a mediação é recomendada. Se assim for considerado, é assinado o termo de compromisso de mediação. Então, essa fase aqui, você faz a avaliação, vai ver o que está envolvido, as regras, assina um termo se comprometendo com a mediação, e aí se inicia. Então, bem, pessoal, aqui a gente já encerra a nossa terceira parte do ponto 2 da disciplina de mediação e arbitragem. A gente prossegue logo, logo, viu? Tchau, tchau. Sempre estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.